Muito bem, meus amigos reanimados. Tudo tranquilo por aí? Aqui tá tudo bem, tudo tranquilo. Eu sou o Vlad e esse aqui é o podcast Reanimando, trazendo resenhas de animações, filmes, séries que marcaram nossa infância e juventude. É só coisa boa mesmo, sem lacração, sem agenda política, sem frescurada, apenas a história sendo contada. E hoje voltamos às resenhas e cada vez a série fica melhor, sabe? Como eu sempre gostava, os melhores episódios desde aí a terceira temporada, né, que a gente já conversou há 2 episódios atrás. E depois a quarta e a quinta são uma escalada, né? São as que mais assim, desenvolvem o Homem-Aranha. E hoje a gente vai falar sobre a quarta temporada, né? Que tem um título de Partners in Danger no bom português brasileiro, Parceiros em Perigo, né? Basicamente, esse é o tema da temporada toda, sobre duplas, alguém ajudando o Aranha, sempre trabalhos em equipe, né? É uma temporada que é a mais curta até aqui, com apenas 11 episódios. E a primeira parte toda da temporada foca ali no luto do Peter pelo desaparecimento misterioso da Mary Jane num portal dimensional no final da temporada anterior, né? A Anna Watson, a tia da Mary Jane, e o Harry Osborn culpam muito o Peter por causa disso, né? E ele se culpa muito profundamente, teve envolvimento direto nisso, né? Quase ele abandona o manto de Homem-Aranha, né? Mas alguns acontecimentos, algumas partes ali nos primeiros episódios fazem ele repensar isso, né? Então, o arco inicial ele abrange a origem do Capitão América, isso mesmo. Esses primeiros episódios giram em torno do resgate ali do John Hardesky. Quem é o John Hardesky, né? John Hardesky é o pai da Felicia Hardy, né? Então ele estava preso em uma prisão lá da SHIELD e ele estava lá guardado porque ele sabe demais. Na verdade era uma questão de segurança nacional, né? Ele sabe de cabeça a fórmula do super soldado que criou o Capitão América, né? E sabendo disso, o Rei do Crime sequestra ele de lá, com a ajuda do Camaleão que estava preso lá. E a Felícia acaba indo atrás do seu pai e é sequestrada junto, né? E ela acaba sendo transformada na Gata Negra. Essa é a origem da Gata Negra. Ou seja, a Gata Negra tem os mesmos poderes de super força que o Capitão América, pelo menos na série, né? Então, ela foi transformada por uma versão ali do soro melhorada pelo Herbert Landau, né? Uma versão modificada porque a Felícia ela se transforma e volta ao normal quando quer, assim, né? Ela fica visivelmente mais forte e consegue transformar e voltar a ser Felícia loirinha normal, assim, né? No fim, Gata Negra acaba convencendo o Homem-Aranha a ajudar ela a vencer, a salvar o seu pai, né? E salvam o gato lá, que é o pai, e ele se entrega pra SHIELD de volta porque ele sabe que esse segredo vai estar mais seguro com ele preso lá, né? Após isso a gente tem uma sequência de episódios em que a Gata Negra, que ela tá afim do Homem-Aranha, cada um pega nele e tal, insiste em ser parceiros, né, e algo mais. Inicialmente ele recusa essa parceria, assim, muito pelo velho medo de mais perdas das pessoas próximas. Ele ainda tá muito brabo com a vida, ele tá brabo com tudo que ocorre por causa de ele ser o Homem-Aranha, com as pessoas que se relacionam com ele, acaba se dando mal, morrem, somem, como aconteceu o tio Ben, por consequência dele ser o Homem-Aranha, Mary Jane, entre outros. Mas eles acabam se unindo ali em alguns episódios, como o do Kraven e principalmente o retorno do Michael Morbius, que ele vai encerrar esse arco da gata, onde eles conseguem reverter aquela transformação, que ele virou um vampiralha loucão lá.
e estava adormecido, ele volta pro estágio inicial de Morbius, né? O final desse arco aí da Agatha, eles acabam juntos, ela e o Morbius, indo atrás do Blade para caçar vampiros pelo mundo. Essa é o desfecho da Agatha, né? Já o Harry Osborn, né? Ele tá lá, depressivo, culpa o Peter, chorando muito ainda pela Mary Jane também. E onde que ele entra na história aqui, depois desse arco da Agatha, o Peter, depois de passar essa parte de luto, ele vê que ele precisa se reaproximar das pessoas, reconstruir as relações quebradas, com quem ele ainda consegue ajeitar, né, as coisas antes de perder essas pessoas. Então ele decide voltar a morar com o Harry, né, dividiu o apartamento com ele, e uma das vezes que o Harry vai atrás do Peter, o Peter está andando perdido nele, Harry entra no quarto do Peter, olha assim e vê uma máscara do Homem-Aranha rasgada. E ali ele já descobre que o Peter é o Homem-Aranha, que é um dos que ele culpa também pelo desaparecimento do seu pai, o Norman, né? Nisso ele começa a ser atormentado por visões do Duende Verde original, o seu pai, né? E ele descobre o arsenal do Duende Verde, a fórmula de Duende Verde, e acaba atacando o Homem-Aranha para se vingar. Abrindo um parênteses aqui, em paralelo, a Anna Watson, tia da Mary Jane, acaba conversando com o Justiceiro lá, se encontrando no cemitério. Estavam cada um chorando a lembrança ali, a morte dos seus entes queridos. E ela acaba contando sobre a Mary Jane e comenta sobre a sua antipatia pelo Peter Parker, que ela se perdeu por causa dele, blá blá blá. E então o Frank Castle, né, como bom justiceiro, decide investigar e descobrir a verdade sobre o sumiço da Mary Jane. Coloca o Peter como um alvo dele, né? Suspeita que ele tem envolvimento com o Homem-Aranha e com o Duende Verde. E ele chega a toda uma conclusão que o Peter é o Duende Verde. Até tem uma cena quando eles estão se confrontando num dos esconderijos do Duende, que o Peter tá perseguindo e o Justiceiro também. O Peter usando todos os aparatos do Duende, a luva, a bomba, usa o planador para fugir. Mas logo eles já são interrompidos pelo Duende Harry, né, que aparece entre eles. Mas o Harry é fraco, né, despreparado e principalmente instável mentalmente, né. Ele tá num surto ali e é derrotado facilmente pelo Peter. E eles acabam caindo no rio, o mesmo rio que a Mary Jane e o Norman desapareceram. E o Justiceiro acaba recolhendo o Harry desacordado da água, né? O Peter procurando o Harry e não acha. E então a gente tem um frame, uma imagem da Mary Jane na beira do rio olhando pra eles. Do nada, simplesmente do nada. Então o Peter chega em casa, né? Depois de tudo isso, e dá de cara com o Justiceiro sentado no sofá com o Harry amarrado, vestido de duende, num delírio total, totalmente fora da casinha, assim. Eles não abordaram bem esse surto e essa loucura do Harry, mas nas HQs foi um tema sobre vício de drogas na época dos anos 70 e 80, mais nos anos 80, assim, de um jeito meio velado, mas era isso, né? Abordou junto com a mistura com a fórmula do Duende e deixou ele totalmente transtornado, lelé da cuca, assim. Até tem uma aparição antes da Liz Allen, interessada no Harry, em querer ajudar ele e tal. Algo que nos quadrinhos aconteceu de verdade. Eles se casaram, tiveram um filho, tudo mais. Mas voltando, o Peter deu de cara com os dois. O Justiceiro tá apertando o Peter. O que ele sabe, Plim, toca a campainha. Mary Jane entra pela porta. Uau, explode assim. Sem saber o que tinha acontecido com ela, e finalmente ela retornou. Ela não sabia o que tinha acontecido, não lembrava de nada. Então finalmente o Peter tem uma alegria. Finalmente o nosso herói começa a vencer na vida e ser feliz. A vida começa a sorrir pra ele, né? E após eles se acertarem, voltam a ficar juntos. Mais um episódio lá onde ele ocorre dele salvar a vida dela. O Aranha finalmente revela que ele é o Peter. Tira a máscara pra sua amada
como ele não quer perder mais tempo e falhar com ela, ele conta essa verdade e pede ela em casamento, né? Nada mais Homem-Aranha do que fazer o rastreador aranha de anel, né? Assim ele consegue também localizar ela quando estiver em perigo, né? Eles escolhem de padrinho do Peter o Dr. Connors, né? E aí temos um episódio que serve de lição de amor incondicional de marido e mulher para o Peter e Mary Jane, né? Mostrando o Dr. Connors e sua esposa lutando até o fim o amor um pelo outro, né? E esse é o final da temporada, né? Peter e Mary Jane se preparando para casar, os preparativos, vão se casar no outro mês já. Eles alugam um apartamento simplesinho para começar. Sei bem como é que é, né? Foi bem assim quando eu e minha morena aqui nos casamos já 3 anos atrás. Lugar barato, apartamento pequeno, não muito confortável, mas cheio de amor, né? E assim termina a temporada. Estão noivos, prestes a se casar. O Peter tá feliz, tá leve, o homem tá amando, tá tendo a vida de adulto já. O personagem se desenvolveu, os personagens ao seu redor também se desenvolveram. E eu vou citar um personagem que ninguém lembre da bola, que é a Deborah Whitman, ali a colega de cientista do Peter, né? Uma semi-figurante, podemos dizer assim, mas que sempre, desde a primeira temporada, ela foi evoluindo de estudante até cientista, né? A própria Mary Jane começando a trabalhar já como atriz agora. O Peter trabalha como professor lá na fundação da Felicia Rory, né? É uma evolução muito boa dos personagens mesmo, né? Essa temporada eu achei bem mais madura, ela mostra uma pessoa em luto, seus questionamentos que por vezes nós temos sobre a vida, sobre as coisas que acontecem, principalmente como lidamos com esses acontecimentos, como encaramos esses gigantes que se levantam contra nós, né? E a lição de que mesmo depois de uma tempestade sempre vem um arco-íris e um céu limpo no dia seguinte, né? Então, na próxima temporada, que é a 5ª e última temporada, infelizmente, eu vou dividir ela em 2 episódios. Nós vamos ter no início a parte do casamento e um arco todo sobre o Capitão América e o Caveira Vermelha, que nós já tivemos uma pitadinha de ambos aqui no início. Depois nós vamos ter o arco das Guerras Secretas e o final da série, né? Então é isso. Eu acho que aqui foi um bom resumo, minha opinião da temporada. Acho que por hoje é só. Agora bora assistir mais, né? Tem que assistir aqui da temporada pra gente voltar aqui a falar, né? Já estamos chegando no finzinho, já, que pena. Mas é isso. Como eu disse no início, eu sou o Vlad. Esse é o podcast Reanimando. E a gente volta na semana que vem com a primeira parte da 5ª temporada. Tchau!